Vamos lá, galera. Na última entrevista que Lula deu essa semana, eu tinha uma triste confirmação que não temos muita chance de ter alguma mudança no Brasil para melhor na economia no futuro próximo. Uma das coisas mais importantes na economia e no mundo dos investimentos é reconhecer a situação atual e assim, obviamente, podemos guiar nossas decisões e nossos investimentos, por isso que é tão importante esse entendimento. E o Brasil está indo em passos largos para bater a maior crise que já passamos, a crise de 2016, a famosa crise do presidente Dilma. No momento, o dólar está bateu na quarta-feira 6,20, taxa Selic 12,25, com previsão nos próximos 3 meses bater 14,25, inflação oficial já está em 4,86 e subindo, bem acima da média, e Lula deu uma entrevista na Globo depois que ele recebeu alta do hospital e explicou a visão dele do que está acontecendo com o mercado e para onde estamos indo. Então, eu vou colocar para vocês alguns trechos e vamos analisar junto a fala do presidente. Que eu posso mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Então, vamos começar com o primeiro trecho. Gente, no último 12 meses, nosso déficit fiscal bateu 230 bilhões e o nosso déficit primário está batendo mais de 1 trilhão. Então, eu acho que essas coisas é um pouquinho mais complicado a gente afirmar. Mas calma, tem coisas piores. E não é o mercado que tem que ir preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Esse realmente talvez uma das poucas coisas que realmente o presidente acertou e encheu na entrevista. Quem é responsável pelo déficit fiscal, quem é responsável pela inflação, quem é responsável por tudo que está acontecendo é o governo praticamente. A inflação, o déficit fiscal, tudo é consequência do governo. E aí muitos de vocês que falam que não entendem essas coisas, não se importam com essas coisas, precisam entender uma coisa. Quem vai mais sofrer com esses déficits é exatamente os mais pobres. Por quê? Porque quando o governo gasta demais, o real desvaloriza, o dólar dispara e a inflação dispara, o que quem vai sofrer é todo mundo que compra as coisas mais básicas. Porque todas as coisas mais básicas, eles vão encarecendo. Desde o transporte, alimentação, supermercado, todas as coisas. E pessoas que têm mais dinheiro, eles têm algumas coisas para escapar. Desde poder investir, aproveitar o alta do dólar, aproveitar o alta da taxa Selic. Mas quem vive sobrevivendo, a maior parte do salário dele vai para comprar esses itens que são cada vez mais caros. Quer dizer que a população mais pobre, com a irresponsabilidade do governo, se torna cada vez mais pobre. Eu quero te dizer, Sônia, que é o seguinte, nós fizemos aquilo que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia, não é do governo federal. Nesse trecho, o Lula fala que, na verdade, é o Banco Central que está errado. O Banco Central, que por capricho dele, aumenta a taxa Selic. Aumentou agora para 12,25, que na verdade nem deveria ser muito baixo. Não. O Banco Central não aumenta por capricho, não aumenta porque eles querem uma taxa alta. O Banco Central gostaria de baixar e muito a taxa. O Banco Central só reage ao acontecimento no mercado. Se o governo gasta demais, se tem déficit fiscal, se a inflação dispara, se o dólar dispara, não tem outra coisa que o Banco Central pode fazer se não aumentar a taxa Selic para controlar essa inflação. Então, o problema não é o Banco Central. O problema sempre é o governo que gasta demais, que seja claro. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês o que acontece quando o Banco Central baixa os juros na marra, uma baixada que não está ligada para a situação econômica, como isso é catastrófico. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Consequentemente dessa entrevista, dólar está disparando, já está 6,20. O Banco Central já fez vários leilões para vender dólares. O Banco Central ele tem reserva, o Brasil tem reserva de mais de 300 bilhões de dólares, reservas estratégicas muito importantes que a gente manter. E o Banco Central, às vezes, em momento de crise, ele faz leilões, quer dizer, ele vende dólares, quando vende dólares, ele injeta dólares no mercado com a intenção de baixar o dólar, mas isso não está funcionando. Ele já injetou, gastou praticamente 9 bilhões de dólares e não adiantou nada, o dólar continua disparando. Só lembrando você que o real estava em processo de valorização frente ao dólar em 2022. O real em 2022 é a segunda moeda que mais valorizou no mundo, encerrando o ano com cotação de 5,34. Em contrapeso, o ouro sofreu uma desvalorização de 14% naquele ano, Libra 17% e o Yen japonês de 23%.
final de 2022. E o dólar, como eu falei para vocês, ignora todos os leilões, todas as tentativas do Banco Central e continua disparando. E aí, obviamente, nós temos todo o problema com déficit fiscal. Déficit fiscal, em palavras simples, o governo gasta demais. Simplesmente isso, gasta, cheque especial, o que vocês querem. Gente, muitas pessoas, quando eu faço comparação com gasto do governo, gasto familiar, eles acham que não tem nada a ver. Uma coisa, o governo, uma coisa, família, outra. Não, pior que não tem nada a ver. Às vezes, tenta mostrar que não, que são duas coisas diferentes. Mas você vai ver que os problemas que o governo faz nas contas públicas é o mesmo problema que pessoas fazem nas contas familiares. E obviamente, entendeu que está indo em ladeira abaixo e o governo está fingindo que está tentando cortar gastos. E o gasto que ele mandou é simplesmente insuficiente para cumprir a meta de resultado zero em 2025. A proposta de corte de gastos do governo, que totalizar mais ou menos 70 bilhões nos próximos 2 anos para tentar cobrir o déficit primeiro do governo federal, que já está batendo 230 bilhões. Isso é o segundo maior na história. E para piorar, o governo não tem apoio no Congresso, então ele precisa comprar esse apoio. Então ele precisa gastar dinheiro com emendas, essa é a forma que o governo compra o apoio dos parlamentares. Ele tem que gastar 7 bilhões para comprar o apoio deles. Então pensa, ele está querendo que eles vão aprovar 70 bilhões de gastos e ele tem que gastar 7 bilhões para eles aprovar esses cortes de gastos. Vocês entendem como a situação é absurda. E se vocês acham que Lula é a única que não entende de economia ou finge que ele não entende, veja a fala do presidente nacional do PT, a deputada Gleice Hoffmann. Ela fala, abrindo aspas, a alta de juros é sabotagem à economia e a explicação do cupom, obviamente eles têm que justificar o aumento deles, é terrorismo ao mercado. Eles estão falando do aumento da taxa Selic para 12,25. Ela simplesmente ignora o fato que essa votação foi unânime. Então, não só o Roberto Campos Neto, que é o presidente atual do Banco Central, que queria aumentar, também o Gabriel Galípolo, que é o próximo presidente que foi indicado pelo Lula e todos os outros. Todos eles entendem que precisa aumentar a taxa Selic, infelizmente. Agora, só para vocês entenderem o que pode acontecer se Lula, junto com o Banco Central, vai conseguir diminuir os juros na canetada. Porque esse é o plano. Em 2021, para vocês, na Turquia, sob a pressão do presidente Erdogan, o Banco Central da Turquia iniciou uma série de cortes na taxa básica de juros, reduzindo ela de 18% para 15%, isso quando a inflação estava disparando. Ele diminuiu de 18% para 15%, e em novembro naquele ano, essa política de afrouxamento monetário, ela continua com taxa que indo até 8,5%, porque na cabecinha dele, era isso que vai ativar, vai aquecer a economia, porque os juros vão ser juros baixos e as pessoas vão começar a investir. Pois é. Consequentemente disso, em fevereiro de 2023, a inflação disparou alcançando 58%. A lira turca perdeu mais de 40% do valor. E essa política minou toda a confiança dos investidores, desestabilizando a economia turca e mostrou os riscos de interferência política nas decisões do Banco Central. E, obviamente, depois de todas essas falas, a perda de confiança no Brasil. No mercado, segundo a pesquisa da Genial Quest, 90% do mercado financeiro reprova o governo Lula, 96% consideram que a política econômica está na direção errada e 88% acreditam que a economia vai piorar em 2025. Isso porque temos problemas de déficit fiscal que só países em guerras têm. O setor público, formado por União, Estados e municípios, como eu falei para vocês, registrou déficit primário de 1,06 trilhões no acúmulo dos últimos 12 meses. Isso foi o maior saldo negativo na série histórica desde 2002. Lembrando que as contas do governo federal havia registrado superávit de 54 bilhões em 2022, quer dizer que foi entrega no azul com 54 bilhões de reais. Esses são os dados do Tesouro Nacional. Então, bem, o que eu faço com meus investimentos? O que vai acontecer com a economia nos próximos meses? Então, vamos entender uma coisa. Nós temos dois cenários. Os cenários é continuar agindo nessa forma. As coisas, nenhuma mudança drástica, simplesmente continuar. Nesse formato vai acontecer cenário A. Cenário B, que pode acontecer coisas incríveis no Brasil, a gente anda à beira do abismo e de repente de um minuto para o outro coisas mudam. Por exemplo, só você olhar o que aconteceu na semana passada na Bolsa quando o presidente Lula foi indo para o hospital, a Bolsa disparou durante 2 dias. Então, coisas inesperadas que acontecem e de repente muda tudo na economia. Mas se a gente vai continuar olhando para o cenário principal, cenário quer dizer o governo agindo e continuando no mesmo formato, isso vai acontecer o quê? Vamos lá.
Renda variável, nacionais, ações, fundos imobiliários, todos vão continuar sofrendo, continuar caindo e a taxa Selic, obviamente, continua aumentando, ele sempre anda na contramão. Outra coisa, todo mundo está esperando, na verdade, está precisando uma corte séria na conta pública, que provavelmente não vai vir tão fácil. Por quê? Porque cortar contas, cortar gastos, é contra o senso do esquerda, simplesmente isso. Então, para eles fazer isso, é preferir a morte, só para vocês entenderem. Isso quer dizer que a dólar e a inflação vai continuar subindo, simples assim. Renda fixa, está dando ótimas oportunidades agora. Eu estou fazendo esse vídeo gravando aqui na quarta-feira, presta atenção, pré-fixado 2027 bateu 15,58. IPCA para 2029, 7,84. Isso é uma das taxas mais altas da história do Brasil. Eu acho que só no governo Dilma tinha uma época pequena que tinha taxas tão altas, mas fora disso, jamais chegou para essa taxa. IPCA mais 2045, 7,20. Quando você investe nessas ações, renda fixa, IPCA mais, por exemplo, você garante duas coisas. Se você vai ficar até o vencimento, você vai garantir uma taxa boa até o vencimento. E se a taxa de juros vai começar a cair, e eles têm que começar a cair em algum momento, se não sei agora, ano que vem, daqui 2 anos, vai começar a cair, esses títulos vai valorizar muito e você pode ganhar na marcação ao mercado. Obviamente, não é suficiente isso, você tem que estar exposto a ativos dolarizados, porque a gente nunca sabe onde esse dólar vai parar. Ele pode começar a cair amanhã, mas ele pode continuar subindo para chegar daqui a pouco 7 e 8. Quem falou que ele vai parar? Então, está exposto a ativos dolarizados e Bitcoin, recomendo muito essa parte. De novo, não é recomendação, mas isso que eu faço. Qual a melhor maneira para investir? De novo, a gente não sabe do dia da manhã. E quando eu vou gravar um vídeo daqui a pouco, falando dos melhores investimentos para 2024, eu nunca sei o que vai acontecer. Mas eu sei que eu preciso estar exposto, sempre minha diversificação, em 3 grupos de ativos. Minha filosofia sempre, eu faço isso todos os anos. 3 grupos. Renda fixa, renda variável nacional e fundos imobiliários junto, e renda variável dolarizados. Minha divisão, cada pessoa vai definir conforme a exposição dele para volatilidades, mas eu colocar 40% na renda fixa, 30% da renda variável nacional e 30% na renda variável dolarizados. E eu invisto sempre nesses 3 ativos. Esses 3 ativos, no longo prazo, nunca olha investimento curto prazo. Se quiser curto prazo, coloca no Selic, coloca pós-fixados e acabou. Se quiser investimento que pode render muito mais do que a Selic, pode render muito mais do que outros ativos, é carteira balanceada para longo prazo. Longo prazo eu falo acima de 6, 7, 10 anos. Se você tivesse isso, 40, 30, 30, pelo menos esse é o formato que eu faço. E sempre eu coloco o que está mais embaixo no longo prazo. Isso pode te dar uma rentabilidade extremamente alta. E, de novo, você não fica à mercê do mercado, fica preocupado quando o dólar sobe, o dólar cai. Eu continuo com a mesma filosofia de investimento. Eu recomendo para você também escolher uma forma, mas, de novo, se você escolhe uma forma, escolhendo ativos, você pode fazer isso através de ETF. Se quiser que eu explique mais, escreva aqui nos comentários. Se vocês querem que eu explique mais sobre minha carteira de investimentos, você pode fazer isso através de ETF, mas o mais importante é a estratégia certa de continuar sempre investindo constante. Se você vai travar no momento de uma queda e não vai colocar mais, essa estratégia não vai valer para você. A estratégia conta com definir um valor que você vai investir todos os meses até realmente que você vai conseguir os seus objetivos financeiros. Essa é a ideia de investimento. Então, independente de como a economia está indo, uma carteira diversificada, balanceada da maneira correta, vai te proteger. E para terminar, eu vou colocar a última fala do presidente Lula, que ele acertou em cheio na entrevista essa fala. Um dos programas que tinha que ser lançado, e eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Sem dúvida, o presidente Lula está acertado na fala. Nós plantamos. Agora vamos colher. A questão é que eu não tenho tanto certeza o que ele realmente acha que vamos colher em 2025. Mas coisas boas do jeito que a economia está indo, eu tenho minhas dúvidas. Esse vídeo não foi feito para deixar você assustado, esse vídeo foi deixar você alerta do que está acontecendo na economia no momento e qual a previsão da economia para 2025. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta se ficou alguma coisa que não ficou claro ou alguma coisa que você não concorda, eu vou ficar feliz de ouvir a sua opinião. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e obviamente liga o sininho e até o próximo vídeo. Beijo!